Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha do curso Matrix, onde você aprende o que é determinante. Vamos aí de tubos sonoros abertos, que da mesma forma que quando eu ensinei as cordas vibrantes, falei para vocês que era a lógica do funcionamento do violão, vamos ver como é que é a lógica do funcionamento dos instrumentos de sopro. E eu deixei aqui um memorex sobre as cordas vibrantes, porque alguns conceitos que ficaram lá naquela aula são importantes para a gente entender o que acontece aqui. Quando você coloca uma corda para vibrar presa em dois pontos extremos, você pode formar diversos harmônicos. Os harmônicos eles vão ser contados pelo número de ventres, que é essa aqui, a parte mais larga aqui, então a barriga da corda a gente vai chamar de ventre. Os pontos onde ele fica fixado aqui no primeiro harmônico a gente vai chamar de nó. No segundo harmônico, por exemplo, além dos pontos fixados, eu vou fazer aqui um ponto no qual a corda praticamente não vibra ali. Então, você pode ter o segundo, terceiro, quarto harmônico, basta você contar um número de ventres que você vai ter em uma corda. Bem, outro detalhe que a gente tem que entender aqui é o seguinte: a distância entre dois ventres, medidas assim, ó, ou entre dois nós, vai ser meio comprimento de onda, fazendo com que a distância entre um ventre e um nó, medidas também assim, vai ser um quarto de onda. Tranquilaço, pessoal? Isso dito, a gente pode entender como é que funcionam os tubos sonoros. Se ele for aberto, ele vai ser aberto os dois lados. Imagine que isso aqui é algo cilíndrico, é aberto os dois lados aqui. E se ele for fechado, ele vai ser aberto de um lado e fechado do outro. Repara aqui o seguinte: você tem quais possibilidades, de uma maneira geral, para fazer onda, considerando tanto as cordas vibrantes quanto os tubos sonoros? Ou ele vai estar aberto dos dois lados, com ventre dos dois lados, ou ventre de um lado e um nó do outro, como um tubo fechado, ou nós dos dois lados, como é o caso da corda vibrante. Então, só pelo desenho dá para dizer se você tem uma corda vibrante, um tubo fechado ou um tubo aberto. Tranquilaço, pessoal? Bem, como o tubo aberto é mais simples de explicar, nós vamos começar por ele hoje e deixar a aula sobre os tubos fechados para amanhã. Tranquilaço? Bem, agora, o importante para você fazer é o seguinte: lembra que V é igual a lambda F? Lembra que a velocidade do ar, do som, desculpa, a velocidade do som no ar, ela pode ser determinada mais ou menos quase que em função da temperatura, né? Condições atmosféricas e tudo mais, mas você consegue saber qual a velocidade do som no ar? Beleza. Então, se você sabe o comprimento de onda, você tem condição de saber qual é a frequência também, combinado? E você saber o comprimento de onda em um tubo, basta você dar uma olhadinha na cara do harmônico. Vamos ver, por exemplo, o que acontece com o primeiro harmônico. Nesse caso aqui, um quarto de comprimento de onda, que é a distância entre esse nó e esse ventre aqui, vai cobrir a metade do comprimento todo. Então, ó, no caso do primeiro harmônico, então vou botar aqui o comprimento de onda índice 1, um quarto dele, você precisa de dois dele, ó, um, dois, para poder fazer o comprimento que você tem do tubo. Dessa forma, o que você vai ter? O comprimento de onda do primeiro harmônico vai ser de 2L, né? Basta você cortar 4 por 2 aqui e multiplicar cruzado. Enxergamos? Bem, no caso específico do segundo harmônico é ainda mais fácil, porque o comprimento de onda coincide com o comprimento do próprio tubo. Se você contar 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos, então 4 quartos é igual a uma casa inteira, né? Você juntar 4 quartos, você tem uma unidade. A outra forma de você enxergar, algumas pessoas têm mais facilidade de ver assim, é que dá uma onda completinha aqui. Enxergamos? Show de bola. No caso do terceiro harmônico, o que a gente vai ter? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu preciso de 6
um quarto de onda, ó, cada medida dessa aqui é um quarto de onda, para poder fazer L. Dessa forma, o que você vai ter? Cortando aqui, né, todo mundo é divisível por 2, fica 3 em cima, 2 embaixo, invertendo para botar lá, 2L dividido por 3. Bem, com isso, eu acho que dá para generalizar, né? Porque, ó, vê que coincide aqui, ó. Se eu botar 2, vê que coincide aqui. Se eu colocar 1, coincide aqui. Se passa a ter esse padrão aí, não é? Então, o que eu posso dizer de uma maneira genérica? O comprimento de onda do enésimo harmônico vai ser 2L dividido por N. Tranquilaço, pessoal? Essa é uma fórmula que você precisa entender, mas se você for esperto, você não precisa usar ela não, tá? Vamos ver agora como é que fica a frequência. Bem, no lugar de comprimento de onda, eu vou colocar isso aqui. Então, V vai ser igual a 2L dividido por N vezes a frequência, fazendo com que a frequência, basta multiplicar cruzado, vai ser V multiplicado pelo número harmônico dividido por 2L. Mais uma fórmula que é importante você entender de onde ela vem, mas na prática, a não ser que pinte aqueles exercícios com harmônico de um número enorme, talvez fique difícil de desenhar, mas de uma maneira geral, basta você enxergar. E eu vou resolver essa questão que eu estou propondo aqui para vocês, sem usar as fórmulas, beleza? Para você enxergar tudo direitinho. Determine os 3 primeiros harmônicos de um tubo aberto, ó, o comprimento dele é 17 metros, e a velocidade que a gente está considerando aí do som no ar de 340 metros por segundo, beleza? Escolhi os números bonitinhos aí para facilitar as contas. Bem, tá aqui o meu primeiro harmônico, esse tamanho aqui é de 1/4 de onda, enxergamos? Então preciso 2 dele, ó. 2 vezes 1/4 de onda vai me dar os 17 metros. Então, o comprimento de onda, vou botar aqui índice 1, o comprimento de onda do primeiro harmônico vai ser 17 vezes 2, 34 metros. Simples assim. Agora, quer saber a frequência? V é igual a lambda F. Velocidade 340 metros por segundo, comprimento de onda de 34 metros. Então, a frequência vai ser 340 por 34, 10 Hz. Tranquilaço, pessoal? Vida que segue. Vamos ver o segundo harmônico. Já está desenhadinho aí. Como eu desenhei tudo em azul, deixa eu pegar a caneta preta para poder contrastar. Bem, 1, 2, 3, 4. 4 quartos, tá? Um inteiro. Então, isso aí é o próprio comprimento de onda. Então, aqui não preciso nem fazer conta. O comprimento de onda do segundo harmônico é de 17 metros. Como V é igual a lambda F, velocidade de 340 metros por segundo, comprimento de onda de 17, multiplicado pela frequência. Então, a frequência vai ser 34 dividido por 17 dá 2, só que está multiplicado por 10 aqui, então 20 Hz. Tranquilaço, pessoal? Finalmente, o terceiro harmônico, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quartos de ondas aí. Então, um quarto de onda aqui, só que eu preciso de 6 dedos para poder fazer os 17 metros. Tranquilaço? Então, isso aqui vai ser... dá para dividir por 2 aqui, então vai ficar 2 aqui, 3 aqui. Então, vai ser 17 vezes 2, 34, dividido por 3. Poderia deixar o valor indicado aqui, né? Se fosse 33, daria 11 bonitinho. 1/3, uma aproximação razoável em metros. Qual vai ser a frequência? V, deixa eu botar a fórmula, senão alguns de vocês ficam chateados comigo, né? V é igual a lambda F, então 340 é o comprimento de onda, deixar o valor indicado. Sempre sensato quando você vai fazer as contas é deixar o valor fracionário, você só coloca o valor final no final, então multiplicado pela frequência. 340 por 34 dá 10, então a frequência vai ser 10 vezes 3, 30 Hz.
Bem, pessoal, viu que não tem mistério? A matéria é super agradável, fácil, só prestar atenção que dá para a gente aprender ela com maior tranquilidade. Bem, aguardo vocês para a próxima aula, que vai ser com tubos sonoros fechados, muito parecido com isso aqui, com um detalhe a mais que a gente vai ver na aula de amanhã. No mais, pessoal, como sempre, aquele abraço.